Fala, galera, muito bem-vindos a mais um Back to Back. Não se esqueça de se inscrever no canal e, se você curtiu o vídeo até o final, dá o seu like. Tenho a honra de receber aqui meu grande amigo de longa data, longa caminhada, Marcelo Tetel, com muita história para contar aqui, porra, uma trajetória muito legal dentro do jiu-jitsu. Tetelzão, porra, um prazer e uma honra ter você aí no Back to Back. Porra, é todo meu. Eu tô muito feliz da gente poder se encontrar. A gente se vê pouco, né? As últimas vezes que da última vez que a gente se viu pessoalmente, que foi antes da pandemia, a gente falou assim, pô, a gente tem que começar a se encontrar em outras circunstâncias, né? Enfim, mas pô, agora eu acho que a gente precisa, quando acabar esse negócio, botar a amizade em dia. Prazer todo meu estar aqui com você, pô. É uma honra participar desse programa tão chique. Não, muito legal. Realmente a última vez que a gente se viu, acho que foi no meu escritório aqui em São Paulo, e a gente falou bastante, inclusive, do teu programa, né, cara? Tava naquele momento de meio de transição, se ia voltar ou se não ia, a Confraria da Porrada, que é uma Nosso ideia, programa, na verdade, né? que Assim, é uma ideia muito legal, na real, né? Pô, vocês levaram já um monte de gente legal lá para bater papo, sempre muito, muito enriquecedor, né? aquilo lá, cara, foi uma brincadeira maluca que a gente começou a fazer, porque a gente se encontra há mais de 25 anos. O que aconteceu? Quando a gente voltava de viagem, a gente sempre marcava, tinha esse grupo, e mais o Paquetá, saudoso Paquetá, e o saudoso Luiz Alves. A gente se encontrava numa churrascaria qualquer da vida para botar a amizade em dia, falar das piadas que aconteceram na viagem, as coisas engraçadas que aconteceram. Como tinham alguns na época, Dudu, Gleidson, Alonso, sobretudo, tinha muito jornalista na história, checava informação, a gente dava informação de bastidor, fulano está assinando o contrato para lutar com não sei quem e tal, por uma guarda por enquanto. Então, assim, era um negócio que a gente... E, cara, divertidíssimo, né? E o tempo foi passando, e aí uma hora a gente falou, cara, o que vocês acham da gente, botar a câmera e filmar isso, né? Esses encontros da gente. Porque volta e meia a gente levava assim, aí o Prota, que é o cara que é o Luiz Prota, que faz a narração no Canal Combate. Pô, o Alonso, às vezes, como tinha um programa no Canal Combate, às vezes o Alonso levava assim, uma pessoa ou outra. Os caras ficavam, meu irmão, é, é ouro isso que vocês têm, aquela história que vocês têm, porra, e tal. Bota uma câmera e tal. Aí a gente foi, porque, pô, tá maluco. Quando é que a gente vai, ainda mais com aquele modelo quadradão, né, TV e tal, quando é que a gente ouvia, quando é que a gente ouvia alguém falar do jeito que a gente fala na conferência? Impossível, não. O que a gente fala lá é impublicável e tal, a gente pensou, né? Não vamos não e tal, pai, até o dia que vamos embora. E aí, porra, Não, o falei legal é comigo que o meu, advento da internet dá essa possibilidade, né, de você fazer o modelo que você quiser, do jeito que você quiser, com a educação que você quiser. Né? Você pode fazer como quiser. Mas o mais importante, até o que eu acho, cara, que é inclusive dos objetivos aqui também do back-to-back, de vez em quando, é trazer e resgatar um pouco da história, porque as coisas estão num risco de desconexão que eu acho um pouco perigoso. Acho que o jiu-jitsu ele está indo para o jiu-jitsu competitivo, né? Ele está indo numa velocidade assustadora de desenvolvimento, não só de estrutura, mas de técnica. Mas isso vai ficando tão distante do afegão comum, né? Como diz nosso filósofo Emílio Zurita, que o cara não, ele começa a achar que o jiu-jitsu não é para ele, né? Porque existe ali realmente uma outra atividade. Então, quando a gente perde o contexto histórico e perde de onde veio tudo, a gente, na verdade, está deixando o jiu-jitsu morrer, né?
Eu acho que vocês fazem muito isso na confraria e a ideia aqui também é um pouco a gente resgatar essa trajetória aí, né, de tantos anos. Aquele famoso, se você não sabe de onde veio, muito provavelmente você vai se perder em onde você vai, né? Exatamente. Fundamental a gente ter esse tipo de, enfim, de resgate de memória mesmo, lembrar as pessoas como é que foi e tal. E assim, vamos combinar, né? Sobretudo a nossa, você, eu não sei, eu acho que a gente começou mais ou menos na mesma época no jiu-jitsu, mas você Conta um sempre foi muito pouquinho do mais teu começo aí, graduado que Tetel. eu. Conta um pouquinho do teu começo aí, só para a gente contextualizar também, porque aí fica. Eu comecei no jiu-jitsu moleque, comecei em 84, um pouquinho depois do Marcelo lutar lá no Maracanãzinho. Eu morava em Copacabana, na Domingos Ferreira, na Santa Clara com a Domingos Ferreira. Né, a família, o Carlos Grace morava num prédio em frente a um prédio onde eu praticamente cresci e joguei bola a minha vida toda. Eles moravam no último andar e tal. Então, assim, o Carson morava no Camões, depois foi morar um pouquinho mais em cima na Figueiredo, que é assim, do lado, enfim. Respirava jiu-jitsu, O pinduca, eu ia todo. jiu-jitsu era ali, né? Na verdade, nessa época, o jiu-jitsu era ali. Era ali, entendeu? O açaí era no Arataca, No que era do outro lado da Arataca, rua. exatamente, Assim, exatamente. eu Eu caí de tinha que viajar paraquedas. para Copacabana de vez em quando para ir no Arataca, pô. Então, assim, eu nasci, eu cresci ali, né? Eu ia para a escola todo arrumadinho, às vezes, pequenininho e tal, pai, ia todo bonitinho pro colégio e tal, pai. O Pinduca ficava lá da janela dele, porra, às vezes quarta-feira era dia de feira, no Domingos Ferreira, ele mandava umas laranjas lá de cima. Aí, pá, caía no pai e falava, caralho, tem que voltar para casa. Aí voltava para casa. Então, assim, era E assim que você começou funcionava. no Carson direto, Tetel? Comecei no Carson, direto. Moleque, enfim. A A gente rapaziada começou no muito mesmo, mais velha. exatamente na mesma época, que eu comecei finalzinho de 83, início de 84, quando eu comecei. E aí, cara, eu comecei já em 84 e Na tal. luta do Marcelo eu já fui assistir. Eu Eu não fui na luta. assisti a do Rickson com o Zulu, que foi 83. Aí eu Isso. comecei a treinar e na do Marcelo eu já fui assistir. Entendeu? Já estava Foi em na beira do novembro, a do ringue lá, já Marcelo. via porrada com medo lá de fora. Eu falei, nossa, Eu fui já porque foi foi um todo teste mundo de da rua. fogo. Eu fui naquela assim, cara, vai ter um negócio de porrada no Maracanãzinho. É. Né? E, porra, tava todo mundo, os caras vão brigar, os caras que moram ali vão brigar e tal. Aí, porra, fomos. Ah. Enfim, foi muito. Aí, porra, passei a minha vida lá dentro da academia, né? Tomando cascudo e tal. Eu sempre fui, durante um tempo fui aluno do Juninho, depois virei aluno do Bolão. É porque o Bolão dava aula dentro da academia do Carson, né? Dava aula dentro da academia do Carson. Porra, a maior turma que tinha era do Bolão, Ah. enfim. E eu tive a O sorte de o treinar Bolão muito tava com. de que faixa nessa época? O Bolão tava pegando a roxa Na nessa Roxa. época. Essa época que eu já lutava com ele. Lutei com ele. Na verdade, eu lutei com ele de roxa, mas a gente. Uma Eu vez a lembro, gente. porra. Inclusive, eu tenho um quadro no canal aqui que chama Mitos e Lendas, né? Eu estava falando de visitas de academia, que era uma prática comum até e tal. E Ah, aí teve uma vez que o Jacaré combinou com o Cassinho de levar a turma para treinar numa academia que o Cassinho estava dando aula no Leblon. E aí a gente foi. Colômbia, na Academia Colômbia. E ali era o seguinte: a gente subiu lá para dar um treino e tal, mas não era um treino, era um campeonato, quer dizer, Era um era confere. luta casada, confere, entendeu? E aí, e aí eu lutei com um bolão de azul. Aí, porra, perdi, tomei uma dura, perdi. Aí depois a gente voltou a lutar de roxa. Aí eu ganhei na roxa e perdi na roxa. Depois eu perdi na marrom, depois eu ganhei na preta. Mas o Bolão sempre foi um grande atleta do Carson, né, cara? Essa Bem época ele folclórico, regulava muito. Super folclórico, não. o cara, Mas era um porra. super competidor, né, cara? Sem dúvida nenhuma. E eu me Sem lembro que ele dúvida comandava nenhuma. já uma turma lá, entendeu? E aí a gente treinava com ele, eu dei muita sorte de virar cobaia do Clóvis, quando o Clóvis dava aula.
Então, Outro craque Clóvis, também, né? para quem não sabe, o Clóvis era um faixa preta dos mais levinhos, que parou de competir quando o negócio pegou um boom muito grande. Sim, Ele pegou a preta, lutou algumas vezes de faixa preta e tal, e se sentiu um pouco, justificadamente, se sentiu um pouco injustiçado em alguns campeonatos e tal, com as pessoas com quem ele lutou e tal. Deu uma desanimada e foi, enfim, viver a vida de outra maneira. Hoje, por dar aula em São Francisco, enfim, casca grossa dá peso, um craque, peso pena. Na época, peso pena, hoje está fortão. sim. Mas eu aprendi muito ali e tal, e tomando cascudo. E a rapaziada, diferente da gente que regula de idade, a rapaziada do Carson era toda 3, 4 anos mais velho que eu. E naquela época, isso fazia muita diferença. Né? Então, eu andava muito pouco com eles até o momento que começou a ficar razoável você participar do mesmo grupo em uma faixa etária diferente. Né? Sim. Então, isso foi muito legal nessa época. Eu aprendi demais, sofri demais, mas foi muito legal. Foi muito legal. Então, eu comecei lá. E aí, quando o Bolão saiu, porque saiu o Bolão e o Murilo, né, para darem aula juntos, né? Não saíram juntos. O Murilo saiu antes do Bolão. O Murilo foi dar aula no iate. O Murilo pegou a faixa preta, foi dar aula no iate. E depois do iate ele saiu, foi dar aula no Arpoador, ali na Francisco Sá, Copacabana e tal. Lembro ali, E o Bolão ficou mais um tempo, tal, de marrom e tal, pá. O Murilo era mais graduado que o Bolão. E aí, quando o Murilo pegou a preta, ele foi para Manaus. E aí ele ficou um tempo em Manaus, passou acho, uns 3, 4 meses em Manaus e tal, pá, e aí voltou. Quando ele voltou, o Carson já tinha colocado outra pessoa, e aí ofereceu um outro horário e tal, pá, e aí o Bolão também já estava querendo encontrar uma maneira de seguir os próprios caminhos. E eu ainda passei ali pelo menos uns 4, 5 meses, meio que naquela, porra, onde eu, né? Vou onde, né? Vou com o Bolão, vou pro carro, fico no carro e tal, pá. Até que o Bolão começou a dar aula no CIB, que era em Copacabana ali, do lado, porque as duas academias eram muito próximas. Muito próximas, tanto fazia eu ir para uma ou para outra. Mas eu acabei acompanhando o Bolão, enfim, e depois o Bolão juntou com o Murilo, e aí virou aquela coisa toda. Eu lembro bem dessa época, porque era quando eu comecei a dar aula no Federal, né? Exatamente. Então, tinha os meus alunos contra os alunos do Bolão e do Murilo, do CIB e tal. Já tinha ali, a gente continuava ali o legado da rivalidade. Saudoso Roninho, enfim. Roninho, pô. Roninho, outro dia eu vi uma mensagem, inclusive, eu recebi no Instagram de 15 anos já, cara, da morte do Roninho. Mentira, velho. 15 anos. A gente, os cabelos caem, não é à toa, né? A gente tá ficando velho, né? Tá ficando velho. Mas, enfim, aí, Tete, eu lembro de uma situação, cara, essa vai ser legal, você vai lembrar, com certeza. O jiu-jitsu tinha uma tradição, né, cara, dos campeonatos, tá? Todo mundo de kimono branco, organizado não, mas era todo mundo de kimono branco. E aí, de repente, num campeonato, cara, Tetel e Carlão Barreto, tudo colorido. No primeiro mundial, não é em qualquer campeonato. Tijuca, primeiro mundial, que inclusive, né, Tetel, o Tijuca, que depois as pessoas começaram a falar mal, o Tijuca é um lixo, não sei o quê. O Tijuca, naquela época, era o ginásio, porque só o judô usava, né? A gente ia ter que lutar, a gente lutava em qualquer outro, menos ali. Ali era um tempo do judô, né? E aí, pro Mundial, a gente conseguiu o Tijuca. O Tijuca ia ser o palco. Campeonato rolando, daqui a pouco, Tetel. Que cor estava o teu kimono? O do Carlão tinha um vermelho e um azul? Uma coisa assim, né? Os dois azuis. Os dois azuis. Tem certeza, Tetel? Absoluto. Eu acho que tinha um vermelho antes do... Não. Eram os dois azuis. O que aconteceu? A gente ainda era faixa marrom, mas eu sempre fui muito voltado para essa coisa do negócio, né? Eu fui pai muito cedo e tal, e, enfim, dava aula, e o jiu-jitsu tinha que ser o ganha-pão, né? Num lugar onde o jiu-jitsu, o mercado era desse tamanho, onde a gente tinha 4.718 professores em 7 metros quadrados,
E você, porra, Por né? quadra, né? Por quadra Por de quadra. Copacabana. Então, assim, se você pensar, é, no quarteirão onde tinha o bolão, só tinha o bolão, o De La Riva, no extremo oposto. O bolão estava na Barata Ribeiro, era um Uhum. quarteirão aqui. O bolão estava aqui na Barata Ribeiro, o De La Riva estava aqui. O Carson estava a 80 metros do bolão, para cima, né? E aí tinha o O Pinduca que Pinduca estava já tava mais para cima, estava abaixo. perto da Assim, praia. meu irmão, assim, assim, não é que você ia escolher entre o João do Alho da feira e o Paulinho do Se andasse papel um pouquinho alumínio. mais, porra, tinha o Oswaldo Alves, se fosse para outro lado tinha o Strecker ali, né? Sei lá, O Strauss, Strauss, o Paulo Maurício, aí tinha o tem Fabrício, Fabrício. Pô, não, enfim, acabou, meu acabou. irmão, tinha onde você quisesse, tinha gente dando aula. Era um inferno. O Murilo mais adiante, enfim. Sim. E não era assim, porque tem ouvi falar quem é o. Eu não sei quem é esse, eu não sei quem é, não. Era assim, Della Riva, Bolão, Sim. Murilo, Carson. Gente, era uma loucura, né? Enfim, e aí eu, muito novo, eu falei assim, cara, eu preciso encontrar uma maneira de arrumar patrocínio para poder fechar a conta e tal. E eu, de faixa roxa, faixa marrom, eu já arrumava dinheiro com patrocínio. Uhum. Eu ganhava com patrocínio, os caras me bancavam salário e tal. Eu, tipo, pô, essa aqui vai me dar tantos reais por mês, essa aqui tantos reais por mês e tal. Né? Enfim. E o que aconteceu foi que para o Mundial, a gente, porra, eu e o Carlão, a gente pegou um ônibus aqui no Rio de Janeiro, só com o dinheiro da volta e o dinheiro do almoço em São Paulo e do jantar em São Paulo. A gente falou assim, cara, a gente vai pegar um ônibus de meia-noite no Rio e vai chegar em São Paulo 6 horas da manhã e vamos atrás de patrocínio o dia inteiro e a gente vai voltar no ônibus de meia-noite. Isso assim, faltando, sei lá, 30 dias para o Mundial, no comecinho de janeiro. Aí fomos para São Paulo e tal, pá. Chegamos na primeira, cara na porta. Na segunda, o cara falou assim, porra, eu topo. Eu quero, porra, vambora e tal, mas eu tô cheio de reunião hoje. Tem como vocês passarem aqui amanhã? Aí olhou um para a cara do outro, né, meu irmão? Falou assim, já pensando assim, porra, vamos dormir na rua, vamos dormir na rua, né? Não tem jantar e não tem dormida, mas vamos aí. Marcada Perfeitamente. A amanhã. gente marcada amanhã, 9 horas estamos aqui. E aí arrumamos a casa de um amigo e tal, pá, dormimos em São Paulo no outro dia de manhã, a gente conseguiu um super contrato com uma empresa que chamava, na época tinha uma marca de surfwear, que chamava Australia Down South, que era uma empresa do mesmo dono que posteriormente criou a Red Nose, Sim. que era o Marcelo Leitão. Esse cara, nós fomos os primeiros patrocinados depois da Red Nose, porque aí ele entendeu que o mercado de fightwear, streetwear era um negócio que não conversava com o pessoal do surf, e aí ele foi para lá. Mas no Campeonato Mundial a gente estava de Austrália Down South. E aí ele fez um super contratão com a gente lá, a gente saiu de lá de São Paulo, pulando, aí de São Paulo pulando e tal. Chegou no Rio, a gente emendou um outro patrocínio que a gente conseguiu, porque aí a gente se empolgou. A gente falou, cara, o Mundial é produto, a gente tem possibilidade. Cara, naquela época os faixa preta trocando 6 por meia dúzia. trocando pet por camiseta, por roupa de loja, para vender, enfim, kimono. E aí, porra, a gente emendou um patrocínio da Minalba, que é uma marca super conceituada de água. E aí, cara, a gente entendeu que dava para ir atrás. Eu consegui mais uns 3 patrocínios. Eu tinha o patrocínio do Bob's, que era uma cadeia de lanchonetes, aqui, muito conceito, muito antiga, famosa aqui no Rio. E aí a gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, cara, porque, porra, a gente é faixa marrom, tá num campeonato de jiu-jitsu, só tem faixa preta brabo lutando, porra, o primeiro campeonato vai ficar todo mundo lutando esse negócio, a gente precisa encontrar um jeito de aparecer. E aí quem dava o melhor patrocínio pra gente na época era a Minalba. E aí a gente falou, cara, o Carlão falou assim, pô, esse negócio de kimono do judô, que, porra, tem aquele White Tiger, que é um kimono que era dupla face, um lado era branco, outro lado era azul, né? Aí a gente falou com o Mauro da Tama, que era o dono da Tama na época, cara, a gente pode pensar, você faz um kimono azul se a gente precisar e tal. Pô, na hora.
né, tudo que ele queria. O que eu fiz? Liguei na confederação. Quem atendeu o telefone na confederação foi o Luca Talla. Eu, né, sem vergonha, como sempre, Luca, queria saber aí se. Pergunta para o pessoal se tem. Qual é a especificação de kimono que tem que ter e tal. Aí o Luca falou assim, pô, não tinha nenhuma regra para kimono naquela época. Aí ele falou assim, cara, o kimono tem que ser aquele kimono normal, com 4 dedos. Porque assim, a única medida que tinha era essa, 4 dedos do punho. O resto pode não, apertar o kimono inteiro, botar aquelas golas de 20 centímetros. Era 4 dedos do punho, e quando você usava por dentro aqui, tinha que ter os mesmos 4 dedos que tinham aqui, tinham que ter aqui, para você não estar com um kimono muito manga curta, assim, manga apertada. Ele disse, cara, tem que ter a regra dos 4 dedos. Cara, na hora que ele não falou o que eu queria que ele não dissesse... E que ele não ia falar nunca, porque ele é impossível de imaginar, porque ninguém usava, né? Enfim, jamais ia falar, tu vai chegar lá de kimono verde, não. Enfim, né? Tudo bem. Corremos pra tama e tal, pá. O Mauro. Aí o Mauro falou assim, cara, eu não vou nem tingir. Eu vou tirar a camisa aí, abre os braços, que a gente vai mandar fazer o kimono do tamanho de vocês. E aí, porra, fez 2 kimonos azuis e tal, pá, para cada um. Na verdade, nós 3. Foi eu, o Carlão e o Guerrinha. Só que o Guerrinha colocou o kimono branco. Como ele não era faixa roxa na época, ele pegou e falou assim, cara, vou levar o kimono branco, isso vai dar merda, eu vou chegar aqui com o kimono azul. E aí ele levou o kimono branco. E as primeiras 2 lutas dele que ele fez de kimono branco. Aí na terceira que ele fez de azul. Aí chegou no campeonato, a gente fez os kimonos e tal, pá. Eu peguei os CDF a toda a vida, peguei os contratos todos, minava todo mundo, pá, botei numa pastinha e não fui de kimono branco pro campeonato. Só levei o azul. Porra, aí chegou no campeonato. Eu lembro que parou o campeonato, né? Os caras pararam. Aí eu botei o kimono, botei o kimono, fui lá na mesa, falei assim, Carlinhos, aí o Carlinhos falou, que é isso? Eu falei assim, então, eu tô com kimono azul e tal, pai. Ele falou assim, não é possível. Não tem a menor condição de ser, pô, tá maluco? Que história é essa? Kimono azul, tá doido? Aí, porra, Pedro Gama Filho, na época, tava na mesa, eu falei assim, pô, mas no judô pode e tal, pá. Aí ficou aquela história, e, porra, eu e o Carlão, os 2 de kimono azul, né? Essa frase do Pedro pode atrapalhar tudo, né? Mas no judô pode, os caras, então, no jiu-jitsu não pode. Pois é, né, cara? Eu acho que ele quis ajudar, mas... Claro. Porra, tiro no vezes pé, atrapalha muito isso. Aí o Carlinhos falou assim, não tem a menor condição e tal. Aí eu olhei pro Carlão e falei assim, Carlão, eu não trouxe outro kimono. E a gente, porra, não dava tempo de eu ir lutar, eu pensar em lutar, porra, contrato na mão, voltar em casa, pegar kimono, morava em Copacabana, zero chance, não tinha a menor condição, ia perder por WO. Com os contratos assinados, né? E aí, porra, eu falei, aí eu chamei o Carlos e falei assim, olha só, tirei da bolsa, assim, olha os patrocínios que eu tenho. Você tá com patrocínio aqui desse campeonato, você tá com patrocínio da Antártica, da Cebion. Cara, eu tô com Bob's, eu tô com Minalba, né? O Carlão estava na época com também outros patrocínios pesados, estava com patrocínio da Metrex, se eu não me engano, e tal. Aí a gente falou, cara, a chance da gente começar a ter esse tipo de empresa investindo no esporte, porra, Carlinhos, cara, eu tenho um contrato assinado com os caras. E aí eu acho que ele achou que a gente ia passar vergonha e ser ridicularizado com o que ele julgou que fosse ser um castigo para a gente. Eu assim, tá bom, não tem problema não, vocês vão lutar então de kimono azul. Cinema, para as lutas aí em todos os tatames. E parou todas as lutas, ele meteu a mão no microfone e falou assim, aquele jeito do Carlinhos, né? Pô, a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e tal, segue as tradições do esporte, no entanto, não podemos deixar de ficar sensíveis com o que acontece no mercado, existem patrocinadores que estão entrando no esporte, 2 atletas vão entrar... Irmão, todo mundo estava tirando foto das lutas, eu não precisava nem ter lutado aquele campeonato. Né? Porque... O retorno já estava garantido, né? Porra, podia ter... Perdi na final, o Carlão ganhou, jogada de um marketing genial. Porra, e aí, a partir dali, o kimono azul, foi a primeira vez que o kimono azul entrou no campeonato,
E aí, depois dali para diante, cara, tudo bem né? lutar de kimono. E aí tudo bem lutar de kimono azul e tal. Não, Mas foi engraçado, essa história é muito legal. Eu lembro bem dessa história. O campeonato parando, a confusão. Os caras falaram, pô, será que os caras não vão deixar lutar? Não é possível. Virou. E aí tinha gente, aí tinha torcida de gente que queria que lutasse, que a gente lutasse, gente que, porra. Aí, enfim, ficou uma coisa, né? Na hora que ele percebeu que ele deixou a gente lutar, aí foi aquele no campeonato, aquela. Mano, foi engraçado demais esse dia, cara. Tetel, e aí, vamos avançar aí no tempo. Pô, você foi um dos caras mais influentes aí no backstage ali da era de ouro do Vale Tudo, né, cara? Tipo, Pride, UFC, né? Empresariou o Murilo há muito tempo, teve junto com a BTT lá, pô, na trajetória deles quase que completa. Fala um pouquinho dessa época aí, como é que você entrou, né, nesse meio do Vale Tudo aí, e o que exatamente você fazia com essa turma? Eu sempre fui muito ligado, assim, eu nunca experiei muita credibilidade física, né? Outro dia eu me pesei aqui, eu tava com 80 quilos, eu falei, cara, não é possível. Nunca pesei isso, né? Pô, eu lutava de peso, eu sempre tive 55 quilos, 60 quilos, enfim, era, né? Então, eu nunca esperei muita credibilidade física, e aí, por conta disso, eu sempre fui muito mais suor e dedicação, né? Sobretudo lá no Carson não tinha como, né? Enfim, né? Os caras passar por cima. E aí, eu sempre fui muito de querer fazer as coisas, né? By the book e tal, e organizar as coisas, organizava campeonato, fazia uns... Então, eu sempre tive uma veia muito de backstage. Dei aula, e aí eu fui morar em Abu Dhabi. Essa história de Abu Dhabi é antes um pouco, né? Então vamos. Isso. Deixa eu reformular. Conta a história de Abu Dhabi primeiro, porque, pô, Abu Dhabi hoje é uma realidade para tanta gente do jiu-jitsu, né, cara? Tem, sei lá, quase 1.000 professores brasileiros lá. Pois é. E você foi assim, um dos primeiros a estar ali realmente começando o trabalho, né? Tinha o Nelsinho lá, que era professor particular do Sheikh Tarnum. Num determinado momento, o Tarnum abriu um lugar chamado Abu Dhabi Combat Club, e aí ele queria que tivesse aula de jiu-jitsu lá. E aí o Nelson falou, cara, a gente precisa entender como é que vai fazer, porque eu sou seu professor particular, para dar aula aqui a gente tem que entender uma outra conversa. E aí o Tarnum falou assim, tá, beleza e tal, mas como eu acho que ele queria aula para criança, eu dava aula no Veiga de Almeida, aqui do Rio de Janeiro, eu tinha, sei lá, eu dava aula dentro do colégio, eu tinha quase 400 alunos dentro do Veiga de Almeida. Aí o Zé Mário falou, cara, eu tenho um cara bom para dar, o Tarnum perguntou pro Zé Mário, tá um professor bom para criança e tal, o Zé Mário falou, tem um cara bom. E aí, cara, eu recebi um telefonema numa segunda-feira para arrumar passagem para ir embora para os Emirados Árabes da quarta. Assim, né? Era assim. E aí eu fui embora. Tipo, tô mandando a passagem, então vem logo. Quando? Agora? Ontem. Anteontem. E aí, porra, tem aquelas... por isso eu acho que até tem que colocar... Engraçado isso, eu tenho que colocar esse tetel que eu tenho, eu tenho que arrumar um jeito de botar isso no nome, cara, porque... Aí foi uma encrenca no aeroporto. Não, fizeram a passagem do tetel. Cara, várias. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes. Não, já aconteceu comigo do cara botar o Gurgel como último nome. O último nome não é Gurgel, é Amaral, né? Tem Gurgel, Amaral. Putz, e aí, mesma coisa, cara. É uma encheção de saco, né? E aí, porra, eu fui morar nos Emirados Árabes, fui dar aula lá no Palácio. Eu fui o primeiro cara que deu aula lá. Dei aula para os filhos do Sheikh Tarnum, né? Ele tinha 17 filhos adotivos, eu dei aula para esses meninos todos e dava aula, enfim, de grupo, dava aula particular, enfim. Morei lá e fiquei lá dando aula. E nessa época, você ficou lá, Pitel? Eu fiquei direto 1 ano, 2 anos, e depois fiquei indo e voltando, indo e voltando. E aí eu fui dar aula lá, fiquei dando aula lá e coincidiu. Eu cheguei, faltava, sei lá, 20 dias, 1 mês, para o campeonato o ADCC de 1999, que foi o primeiro que você lutou. Né? E aí eu
ajudei a organizar regra, como eu já tinha essa bagagem de organizar evento e tal, pá, dei clínica de regra, ajudei, fiz uma apostila com foto de o que valia ponto, o que não valia ponto, para os árbitros e tal, pá, porque o Tarnum tinha muito a regra dentro da cabeça dele, o Tarnum tinha... ele queria explicar o conceito para pessoas que eram os árbitros que não faziam grappling, eram árabes, que não, ou tinha alguns búlgaros, alguns europeus que moravam lá em Abu Dhabi também. Os caras estão lá até hoje, né, Tetel? Os caras estão lá Não. até hoje, mais de 20 anos, os caras continuam sem saber. Imagina naquela época. Tipo isso. E os caras eram juízes sem ter nenhuma vivência do que estava acontecendo dentro do tatame ali, né? E aí eu tentei ser didático com aquela história, então, assim, legal e tal, pá, ajudei bastante ali naquela história, foi muito legal. Vocês foram lá, lutaram e tal, enfim, foi uma experiência fantástica. Eu me mudava para o hotel quando vocês iam lutar, porque era a brasilidade que eu precisava, né? Sim, quando vocês chegavam lá. Pô, ficar isolado. Naquela época era isolado mesmo, né? Naquela época não era. Síndrome de teto branco, a internet começando, e um país que tinha. Fechado, né? Pô, assim, as restrições de internet não se limitavam aos filmes adultos, não, cara. Era assim, restrições de internet eram gigantescas. Não, até hoje continua, né, cara? Para você fazer o que a gente está fazendo aqui via Zoom, você tem que estar conectado no VPN lá, senão você não consegue fazer. Não consegue. Entendeu? Não consegue. É muito fechado. E aí, cara, pô, eu dei aula lá, fiquei um tempo dando aula, depois voltei para o Brasil e passei a ser representante dos caras aqui. E aí eu organizava as seletivas e tal, enfim. Santa Seletiva, inclusive, né? Que essa seletiva fez. Eu lembro de eu te... Essa seletiva revelou um garoto mais ou menos, né? Mais ou menos. Parece que deu certo. Na verdade, esse menino, na seletiva, ele não ganhou a vaga, porque ele perdeu a final. Perdeu a final para o Daniel Moraes. Pro Daniel Moraes. Numa luta que esqueceram que existia punição. Mas, enfim, perdeu. Aí a gente está falando aqui do Marcelinho Garcia, tá? Só para vocês situarem. E aí ele perdeu, cara. Eu lembro que ele. Marcelinho, cara, sempre lidou bem com, na verdade, com qualquer coisa, né? Derrota, vitória, a vida dele seguia do mesmo maneira. Mas aí eu lembro que você me ligou, porque, porra, a gente sabia que Abu Dhabi era um negócio, sim, com uma organização, vamos dizer assim, não tão precisa, né? E aí você me liga e falou, Fábio, o Marcelinho tá no peso? Eu falei, claro. Ele falou, então, teve um gringo que não embarcou. E o Dennis Hallman, ligaram pro cara, o cara disse, eu tô no aeroporto, aí ligaram pro cara de novo, o cara continuava no aeroporto, assim, mas eu acho que eu perdi o voo. Arruma outra passagem. Aí eu liguei pro Marcelinho, eu falei, Marcelinho, pega o tênis e vai pra academia? Ele falou, por quê? Eu falei, porque você vai entrar na esteira, porque você vai precisar bater o peso de tarde, era tipo de manhã que eu liguei para ele. Entendeu? Porque eu sabia que, obviamente, ele não estava no peso, né? Porque ele não ficava no 77, ele ficava lá com seus 81, né? E aí foi aquele Deus nos acuda para perder o peso, mas ele bateu o peso e, porra, fez aquele strike. E assombrou, né? O mundo. E assombrou o mundo. E aí, porra, mas enfim, aí eu tomava conta da organização da seletiva e tal, aqui no Brasil. Fui eu que a Regina, assim, isso foi legal também, porque isso me deu trânsito em muito lugar. Já conectando com a história de ser empresário de lutador, em 2000, ainda em Abu Dhabi, o pessoal da luta livre ficava naquela, só o pessoal do jiu-jitsu está indo e tal, pá, a gente também tem um time bom aqui e tal. Aí o Tarnão falou assim, vê aí quem são os caras e tal, pergunta se eles querem entrar na seletiva que você vai fazer, aí, porra, o Hugo, não, nem pensar, não vou entrar em seletiva, o pessoal é convidado, por que eu vou fazer uma seletiva, etc e tal. Aí, porra, foi quando eu tive o primeiro contato com esses caras, Eugênio, Hugo, Cromado, enfim, Pequeno, né? E os caras meio grilados, né? Porra, o cara que tá fazendo isso é o cara do jiu-jitsu e tal. Pô, os caras iam na minha casa, entregar passaporte, enfim, né? Não tinha escritório naquela época. Sim. Então virou, cara, uma coisa assim, minha casa era
central de maluco, né? Assim, aí mandava fax para lá, os vistos vinham todos para mim, eu tinha que entregar os vistos para os caras. Cuidava dos caras e fiz essa aproximação, e eles entenderam que eu estava preocupado em fazer com que... O meu objetivo ali era que o ADCC fosse representativo. Então, encontrei a maneira de fazer com que eles entendessem que eu não era o cara do jiu-jitsu que ia... O Renzo tinha lutado com o Eugênio em 97, isso era 2000, 3 anos depois. O negócio ainda estava fervendo, né? E aí eu tinha essa conexão toda com os caras e tal, enfim. E dentro da academia, já tinha voltado para o Brasil, dentro da academia surgiu a oportunidade do Murilo. O Murilo recebeu um e-mail do cara que era, na época, o matchmaker do UFC, que chamava John Perret. E o Murilo falou assim, porra, traduz aqui para mim, vê aqui, me ajuda aqui com essa porra aqui e tal. E era uma oportunidade dele lutar no UFC Japão. Aí eu falei assim, cara, toma conta dessa parte para mim. Assim essa época não tinha BTT ainda, estava todo mundo dentro do Carson ainda. Ou já tinha não, já tinha. Na verdade, isso foi em 2000, o marco da separação foi exatamente a primeira luta do Murilo no UFC. É isso que eu queria saber. Porque eu lembro que tinha essa questão do contrato, o Carson queria receber um valor que os caras não concordaram em pagar, porque ele não estava fazendo absolutamente nada no negócio, né? Não estava participando. Os caras falaram, eu pago se você me treinar. E ele não queria nem isso, né? O Carson tem aquele jeito muito peculiar dele. Tinha aquele jeito muito peculiar dele, e ele queria dizer como é que ia ser, com quem você lutava até a tua alimentação, e no meio do caminho estava todo o treino. Você não preciso te dizer, você viveu isso. Sim. Né? Em 91 você viveu isso, quando ele pegou vocês. Muito feliz de ter vivido, foi uma experiência sensacional. Ele pegou vocês e falou assim, gente, desse time aqui eu vou cuidar. É isso aí. Para fazer essa luta aí eu vou cuidar, tá comigo. Foi isso mesmo, cara. E foi incrível, né? Porque ele estava no tatame todo dia. Até os próprios alunos do Carson nunca tiveram aqui. Os caras falaram, cara, nunca aconteceu isso aqui, entendeu? Ele estava lá todo dia, puxava o treino para todo mundo. Foi muito legal, cara. Foi uma experiência inesquecível. E coisas e vocês pegaram conceitos de bloqueio, sobretudo bloqueio de guarda ali, que eram coisas, cara, que, porra, a gente não sabia onde é que estava isso guardado dentro dos HDs dele, porque a gente não tinha isso. Cara, o nosso treino era esse, né? Basicamente, assim, 70% do nosso treino, de tudo que a gente fez lá durante, sei lá, os 6, 7 meses que a gente ficou treinando direto, era ficar por baixo, fazendo guarda, uma fila, os caras te batendo em round de 2 minutos. Aí variava para round de 1 minuto, aumentava para round de 3 minutos, mas era isso aí mesmo, você vai apanhar aqui até você não apanhar mais, né? E foi o que aconteceu. Eu me lembro quando o Carson, no final do treinamento, estava tudo definido, quem ia lutar com quem e tal, ele chegou para mim e falou, Fábio, vou te dizer um negócio, você não vai tomar um tapa na cara nessa luta, entendeu? O cara não vai encostar no seu rosto, senão não me chama o Carson Gracie. Eu falei, pô, preciso ir lá. Para mim já tá bom. Se eu fosse você, eu avisava lá o cara. Já avisa o cara, meu irmão. Já avisa o cara. mas assim, com toda a sabedoria, foi exatamente o que aconteceu, né? E ele te deixava... Assim, se você era um cara, na época, de 1,85 m, 90 quilos, você escutava o Carson falar essas coisas, você ficava com 2,15 m, 130 quilos. Invencível. Invencível. Né? Invencível. Eu acho que isso é uma coisa que... Outro dia eu estava até falando com o Gustavo Dantas, num podcast que eu fiz dele. A gente foi criado, né, na cultura da família Gracie. Isso foi se perdendo ao longo do tempo, obviamente, mas quem viveu essa época aí, que era uma época muito próxima, né, da família e tal, a gente carregava essa coisa da invencibilidade, né, cara? Era, pô, jiu-jitsu não perde. Como assim? Você tem 80 quilos para cima, você luta com qualquer um. Umas loucuras que a gente acreditava. Entendeu? Você é prova viva, né, meu irmão? Então. Você é prova viva, né? Quando você entrou naquela... 120 quilos, tá bom, dá nada, meu irmão. Tá ótimo, entendeu? A gente tinha essa coisa. E realmente, quando o Carson passava uma tranquilidade, né, uma segurança... Foi muito rico para mim aquela temporada lá, cara.
Fora as E aí, amizades, né? Fora tudo. porra, e aí as coisas, né? Os adversários. Foi a época mais maneira, assim, foi onde eu vi assim, as pessoas se juntando em torno. Pô, eu não falava com Soca porque o Bolão era adversário do Jean-Jacques. Era esse É o desse nível de nível, é. rivalidade que a gente tinha naquela época, entendeu? Então, assim, os alunos não falavam um, né, com o outro porque o cara era uma loucura, né? Enfim. Pô, até o Amaury ficar doente no treinamento, né? Que ele pegou uma hepatite e tal. Aham. Cara, eu treinava com o Amaury todo dia, entendeu? Isso aí é um negócio Adversário do Amaury a vida impensável. toda. É, o cara é meu rival da Porra. vida, entendeu? Depois voltou a ser, mas enfim. Ainda tem Não, era essa, né? demais. O Cássio, quando a gente terminou, que ganhou, todo mundo feliz demais, tá? Foi muito legal. Ele olhou para mim e falou assim: você nunca mais vai lutar contra os meus alunos, pô, você é da família. Eu falei, puta, que legal, deu 2 meses, ele, tá ganhando roubado. Ah, que isso? Bicho! Que absurdo! Você é um roubado! Maravilhoso. Pô, o Cássio Mas era demais. voltando para a Vamos lá, história lá, né? vamos Porque voltar aí, para a assim, tua história aí. não, porque é importante a gente render a homenagem que o Grosso precisava ter, porque ele Opa, sem nenhuma dúvida. quando a Sempre que gente puder, possível. sempre que possível, a gente tem que falar. Só que isso fez com que ele também, assim, essa confiança que ele tinha no que ele fazia e no que ele entregava enquanto treinamento e o quanto ele te preparava, fez com que ele, num determinado momento, achasse que, cara, não precisava nem treinar os alunos, entendeu? E aí o que aconteceu foi que teve esse problema com os caras. Eu tentei, logo no comecinho, eu morava a meio quarteirão da academia, mas o pessoal já estava no Leblon. Uhum. Então, mas eu andava ali na rua e o Cássio, Teteu, os caras estão me roubando, os caras estão estuprando a minha mãe, aquelas coisas. Isso, ele de um lado da rua, eu na Figueiredo Magalhães do outro, aqui em Copacabana, só para as pessoas entenderem, eu de um lado da rua na Berrine e ele do outro lado, me gritando com o carro passando. Então, assim, um negócio assim de louco, né? E eu falo, pô, Cássio, precisa conversar, a gente precisa conversar e tal. E aí tinha gente de um lado que queria que isso continuasse acontecendo, e do outro, assim, do lado da BTT, tinha gente que não queria mais acordo. Do Sim, lado já dos queria faixas seguir pretas. um caminho novo. Falaram, meu irmão, não tem jeito, não tem acordo mais com ele. Uhum. Tinha gente que estava no meio do caminho querendo encontrar uma maneira de conversar. E do outro lado, o Carson tinha gente também promovendo, Paquetá, porra, tentou muito, eu tentei muito promover essa conversa, esse entendimento, mas tinha muita gente que, porra, assim, os faixas pretas, os coronéis do time vão trocar. O general está aqui, mas os coronéis vão sair, a gente vai encontrar outros coronéis aqui para esse time. Então tinha muita gente que não queria que a coisa caminhasse e tal, enfim, insuflava muito, o Cássio pegou, enfim, e aí a coisa desandou. Isso foi desandou mesmo em abril de 2000, quando o Murilo lutou no Japão. A gente estava no Japão, quando o Murilo, um dia da luta do Murilo, o Carson, lá no meu quarto, tal, surgiu na internet a notícia de que o Carson tinha expulsado todo mundo. E que não era para lutar mais, que as pessoas não faziam mais parte do Carson Gracie Team. Eu chamei no quarto o Bebel. Não, o Bebel estava no meu quarto. Falei, Bebel, aconteceu isso. Vem aqui. Aí ele viu e tal, pá. Chamei o Libório, porra, vou ligar pro Carson, aquele jeito do Libório, na hora, vou ligar pro Carson. Peraí, Libório, calma, a gente precisa... Tem um bigger fish to cook aqui, né? Tem um cara que vai lutar amanhã. Vamos, né, cada agonia no seu dia, vamos cuidar dessa agonia aqui. Não vamos falar pro Murilo nada. Sim. Né? Assim que acabar a luta e tal, pá. E aí, o Murilo lutou, ganhou. E a primeira pergunta do repórter pro Murilo foi a respeito da expulsão. Isso, o cara perguntando em inglês. Eu falei assim, não, é que o Carson, porra, mandou uma mensagem lá no Brasil e tal. Eu falei o que tinha acontecido. Falei assim, o Carson mandou uma mensagem no Brasil dizendo que a gente não fazia mais parte e tal, pá, porque você viajou sem ele. Mas aquelas coisas do Carson, Murilo. Aí o Murilo
falou, não, a gente chegar no Brasil vai conversar e etc e tal. Só que aí, cara, dali para diante não teve mais conversa. Ficou muito difícil, né? Dali a um mês lutou Carlão, Alan e Vitor no Pride e Zé Mário no evento que o Rickson lutou, que foi o Coliseu, que o Rickson lutou com o Funac. E aí a gente tinha um grande problema naquele momento, porque assim, passou-se um mês, a maioria das pessoas ficaram esse mês inteiro no Japão, eu bati, voltei para o Brasil. E aí estava todo mundo naquela, porra, que nome vai ter, como é que a gente vai fazer? E a imprensa só chamando de Carson Gracie Team, porque, porra, é os alunos do Carson, né? Sim, claro. Os faixa preta do Carson todo. Mas como é que vai referenciar isso? Qual é a referência que você vai dar para isso? É Carson. Aí o Carson encontrou comigo na rua e falou, eu vou processar todo mundo porque estão usando meu nome para arrumar luta e etc e tal. Aí eu liguei pro Zé Mário no Japão e falei, meu irmão, eu não sei qual é o nome que vocês vão dar, se é Fazenda da Maria Chiquinha, se é... Não interessa o nome, mas vocês têm que arrumar um nome, porque não dá para anunciarem vocês como Carson Gracie Team, mas não, porque quando vocês chegarem aqui, meu irmão, é advogado batendo na porta. Tinha um juiz que era muito amigo do Carson, que estava me insuflando também, e queria muito que isso acontecesse para que ele pudesse botar a boca no mundo. E aí, cara, chegou num quarto lá, com um consenso lá, que o nome ia ser Brazilian Top Team, e virou Brazilian Top Team. De uma ligação, quem deu o nome foi o Carlão, a maioria não gostou, mas era o que tinha para o momento, e aí virou Brazilian Top Team. Né? E aí, cara, foi aquela sequência de... E eu ali naquele backstage, né, tentando organizar aquele bando de maluco, né? Porque essa época foi uma época onde tinha, o Pride crescendo muito, né, cara? Esse início dos anos 2000 ali. Eu estava pensando que você estava contando essa história e eu estava me lembrando. Isso foi exatamente 1 ano e meio antes do nosso racha da Aliança, né? E é sempre muito difícil, né, cara? Quando você volta no tempo, você vê, obviamente, grandes possibilidades que podiam ter sido feitas de forma diferente, mas você vê que tinham pessoas que realmente não queriam que aquela coisa acontecesse de uma forma consensual, né? As pessoas queriam mesmo o racha na esperança de repente, ter um controle maior, enfim, cada um com seu motivo, genuíno ou não, né? Mas é difícil, né, de você... Depois de um tempo, você consegue olhar para trás e falar, puta, cara, dava para ter sido feito diferente, né? Porque sempre dá, né? Acho que maturidade em alguns momentos... sei lá, se vocês falassem, de repente, se vocês não tivessem criado o nome e tivessem falado, cara, não vamos aceitar, vamos voltar lá, deixa os advogados virem, a gente vai ser Carson Gracie, ele não tem como falar porque não, e de repente vocês iam contornar em algum momento e ia ficar tudo bem, né? Vai saber. Não dá para dizer como é que seria. Sim, não dá, não dá. O que eu posso te dizer, cara, é que assim, a lição que eu aprendi nessa história aí, você viu o Advogado do Diabo, provavelmente, com o Al Pacino e o Keanu Reeves, né? A última frase do filme ficou para mim para sempre, cara, quando o Al Pacino, aquele jeito bonachão dele, né, de diabo, o Keanu Reeves se fudeu o filme todo e tal, pá, no final ele tem lá uma crise de consciência, resolve a vida dele e tal, pá, faz o que tem que ser feito, aí, porra, o jornalista fala, eu quero fazer uma matéria de capa com você, porque você isso, aquilo, e aí ele olha para uma matéria de capa, tá. E aí, a última fase, aí o jornalista o Al Pacino, né? Aí aquele jeito bonachão dele, ele fala, vanity is my favorite sin, everybody fails. Então, assim, a vaidade é o pecado favorito do diabo, né, velho? Porque é onde as pessoas caem, é o elogio aqui, é o porra, sim, eu acho que você é isso, eu acho... E no jiu-jitsu, a gente foi criado onde... a comparação era muito natural e você media quem você era e o que tipo de voz você podia ter a partir do momento que a tua performance era boa ou ruim dentro do tatame. Isso aconteceu durante muito tempo. Sim. Né? Enfim, as pessoas ganhavam expressividade e poder de voz
a partir do momento que elas tinham uma performance boa. Pô, esse cara é um casca-grossa, vamos escutar. Vamos escutar ele. E um gênio. Vamos escutar porque ele bate nos outros. Um gênio. Porra, né? Nem sempre é. É exatamente isso. Só tinha voz quem tinha resultado. E eu vivi isso como manager, eu vivi isso de uma maneira muito desgastante, porque eu tinha pessoas treinando, imagina, assim, vamos lá, Paulão, Murilo, Rodrigo Minotauro, Rogério Minotouro, Zé Mário, Alain, Carlão, Arona, Alain, Vitor Belfort, um monte de gente chegando nesse time, ainda por cima. Isso tudo você pega esse povo todo e joga dentro do tatame, tá certo? Aí você pega um menino lá, que era faixa preta, duro e tal, que já tinha ganho alguma coisa no jiu-jitsu e tal, e botava esse cara para treinar com esses caras. E aí o treino era um treino bom, um treino duro, tá certo? E aí os caras ganhavam 200 mil no Pride, 200 mil dólares no Pride para fazer uma luta, esse cara achava que ele tinha que estrear por 20 mil dólares. Porque, porra, o treino dele com os caras era bom. Então, assim, eu vivi umas maluquices lá, eu ouvi que contrato foi feito para rasgar. Era uma época realmente... Era terra de nobody aquilo ali. Terra de ninguém total. Porra, agora, Tetel, eu queria te perguntar um negócio, cara, que eu acho que eu não sei como é que você pensa isso hoje, né? Porque você era empresário do Murilo num momento que o Murilo foi campeão do UFC, e aí você me corrija se eu estiver errado, foi a última luta dele do contrato, e aí ele era campeão sem contrato, né? E aí acabou que vocês não chegaram no acordo, o título ficou vago, e o que você acha que aconteceu ali? Você acha que deveria ter sido feito diferente? Ou você acha que o Murilo bancou ali o que ele acreditava mesmo e azar do UFC? O Murilo era a nossa... O representante da BTT numa grande organização e era o melhor representante que a gente podia ter porque ele era o campeão. Tá? Só fazer um parêntese antes. Nunca mais o Dana White deixou para negociar uma luta com um campeão sem contrato. Dali para diante, ele aprendeu a comprar contratos. O que acontecia? O cara está lutando, o cara está vindo... Como é que... Você deve saber bem hoje isso, mas como é que funcionou dali para diante? Quando você tinha um contrato de 4 lutas, você lutava a primeira, lutava a segunda, bem... Aí você ia lutar a terceira com um cara que podia ser o cara do título. O que o UFC começou a fazer? Começou a falar assim, eu vou te dar um contrato de mais 4... Eu vou comprar essas suas 2 últimas lutas por um valor maior do que você está recebendo e vou te dar mais outras 2. Antes de acabar o contrato, ele renovava, esticando mais para frente. Né? E isso aconteceu, eu tenho certeza absoluta, que por conta daquele processo desgastante que a gente viveu de o que é uma tentativa de renovação. E o que é uma medida muito inteligente, né? Porque se você paga um pouco mais, mas garante o cara, caso ele venha a ser o campeão, amarrado num contrato, e ao mesmo tempo, se ele não aceitar, você tira ele da rota, né? E não vai chegar no título nunca. Você se desobriga a continuar promovendo lutas para aquele cara. Claro. E aí, fatalmente, esse cara não vai virar campeão e você não vai passar pelo perrengue que você passou quando você teve um campeão. Aquilo foi muito desgastante. A gente passou 6 meses conversando. Havia uma insatisfação de remuneração natural do Murilo, porque ele comparava o que ele ganhava no UFC com o que as pessoas estavam ganhando no Pride. O Pride era uma organização, assim, o UFC era uma organização toda by the book, onde você ia lutar, você recebia um cheque, você como lutador estrangeiro, o IRS, que é o Imposto de Renda americano, ele capa 30% da sua bolsa na fonte. Você ganha 100 mil dólares para lutar, se você não tiver um tax ID nos Estados Unidos, que é um número para você pagar o seu imposto de renda lá, no final do ano, em abril, que é o final do ano fiscal deles, se você não tiver isso, o seu contrato diz que você vai ganhar 100 mil dólares, você ganhou a luta, você vai receber um cheque de 70. Na largada.
Então, assim, e o Pride, cara, era assim, o homem da mala, né? Acabou a luta, o cara ia no teu quarto com a malinha, mandava você lá no quarto dele, ele abria a malinha e fazia assim, ó, pá, uma em cima da outra. Famosa uma em cima da outra. Então, igual Abu Dhabi, porra, né? igual Abu Dhabi. Abu Dhabi, assim, o cara abria a maleta no lobby, falava, desce todo mundo que é pagamento. No lobby, os pacotes de dólar entregando para todo mundo. Que loucura, né? E o nego saía com um pacotinho comemorando, né? E botava no bolso, assim, era uma festa. Então, assim, havia uma comparação, o Murilo fez essa comparação, cara, os caras estão aqui, então eu quero o que é melhor para mim, pô. Já, pô, isso 2002, o Murilo já com 36 anos, ele olhou pela reta que ele tinha pela frente ainda, né? Ainda tô na ladeira, mas daqui a pouco vou ter que descer uma ladeira aqui, melhor eu, né? Eu ainda falei, cara, eu acho que se você continuar, tu vai passar mais uns... Nessa categoria que você tá, que é a categoria até 84 quilos, que hoje que é o peso médio hoje em dia, eu falei, cara, tu vai colecionar cinturão aqui, né? Assim, porque eu olhava quem tinha na categoria para lutar com ele, eu falava, gente, desculpa, com todo respeito, não via quem... O Anderson chegou no UFC, que era um cara que podia ser um cara na época que desse dura com ele, quando o Anderson fosse lutar, ele chegou em 2008. Então, assim, o Murilo teria ali pelo menos uns 6 anos de brincadeira naquela história. Mas, assim, o bastidor do UFC também não era um bastidor muito animador. O Dana não dá para saber, né? Não dá para saber o que ia virar o UFC e se o Pride ia continuar aí sendo o maior evento e o que pagava melhor, né? Não tem como ter bola de cristal, né? 10 vezes foi o número de vezes que o Lorenzo Pertita pediu encarecidamente para o Dana White arrumar um comprador para o evento, porque ele não aguentava mais perder dinheiro. Antes dele botar dinheiro no bolso, ele comprou por $2 milhões do Art Dave, Bob Meyrovitz. Do Bob Meyrovitz, né? Mas na época do Art Dave, né? Na época do Art Dave ainda. Ele comprou por $2 milhões a franquia. Até ele fazer o primeiro dinheiro, ele perdeu 23. Tudo bem, o cara era dono de cassino, dono de uma cervejaria, dono de um monte de coisa, mas, né, exatamente por ele ser dono, ele não quer perder, né? Quem tem dinheiro quer ganhar dinheiro. Já perigo gostar de perder dinheiro, pô? Porra. Não conheço, esse eu não conheço. Então, assim, a gente via o Pride como uma organização mais pujante e, cara, natural que o Murilo quisesse alguma coisa naquele sentido. Só que a gente também tinha uma questão que a gente precisava ter continuado um pouco mais, eu acho, porque quando a gente parou de conversar, o Ultimate acionou o contrato. E o contrato tinha 2 anos de right to match. O que é isso? O Murilo podia... Qualquer proposta que o Murilo recebesse nos próximos 2 anos, ele tinha a obrigação de apresentar para o UFC e o UFC tinha o direito de empatar e trazer ele de volta, com a relação já completamente desgastada. Então, isso fez com que o Murilo passasse, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, sem lutar. Né? E a gente tentando negociar aqui. Talvez essa cláusula que tivesse, se não tivesse essa cláusula, tudo bem, mas tendo essa cláusula, ele acabou perdendo um tempo importante da carreira ali no Ele perdeu um tempo. Ele perdeu final um tempo ali, importante. Né? Ele perdeu um tempo importante ali, que ele, por outro lado, como ele não estava lutando, ele despontou, porque era assim, no treino, o cara elegia quem ele queria, meio que ele queria para ser o cara que ia puxar o treino. Então tinha muito isso do, o Arona queria muito o Zé Mário, ou o Vitor gostava muito do Libório, por sendo o cara que ia mais... O Murilo sempre queria o Bebel, o Minotauro gostava muito do Murilo. Então, assim, tinha muito isso. E o Murilo acabou despontando como cara. Como ele não estava lutando, ele pegou um background, já tinha, né, todo ele é um craque nisso, né? Mas ele pegou muita experiência de ter praticado muita coisa como treinador nessa época. Pode crer. Né? Enfim, foi uma época que a gente tinha aquela guerra com a shootbox também, então ele ficou muito como treinador ali naquela época. Né? Ele ganhou uma liderança natural ali, né? Porque era todo mundo, como você mesmo falou, cara, um monte de coronel,
né? Saíram debaixo do general um monte de coronel e, de repente, nesse momento, o Murilo acabou apontando como uma liderança maior e acabou sendo o caminho natural dele se tornar o líder efetivo da BTT Da hoje, né? BTT. Mas Sim, engraçado que sim. mesmo o Murilo perdendo esses anos aí preciosos, né, cara, de carreira, cara, a carreira do Murilo no MMA é, porra, irretocável, Tá né, louco. cara? Pô, o Tá cara é um louco. monstro, Tá né? louco. Tá louco. Tá E, louco. e numa classe, né, cara? O Murilo sempre teve muita classe para lutar, né? Seja de kimono ou sem kimono, mas era. Acho que a carreira dele no MMA foi, porra, impressionante. Muito, muito, muito impressionante. Não foi pautada. A gente não pode dizer que tenha sido pautada pela brutalidade, né? É, Foi, então, não é foi, zero, foi zero. pautada pela elegância, né, meu irmão? Elegância, Era total, ele ia elegância. ali, pá, 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 É, pá, fazia o serviço dele, muito obrigado, apertava a mão e ia é isso embora. aí. Não, Era então, eu acho que muito tem legal. uns exemplos, né, cara, que eu acho que são importantes, assim, que vem na esteira daquela que a gente estava falando da história, das pessoas saberem a história, né? Porque tem exemplos muito positivos, né, cara, de postura, de educação, né, de preocupação com o legado. E às vezes você olha para uns caras super talentosos, mas os caras, cara, uma imagem péssima, uma mensagem péssima, né? Que não se Ó, preocupam em eu vou te absolutamente contar com um nada. negócio. Eu vou te contar um negócio que aconteceu em 95, quando a gente estava ainda naquela loucura de. Ainda tinha aqui no Brasil aquela coisa de luta livre com jiu-jitsu, e o Carlão estava despontando ali, era faixa marrom ainda, mas já estava despontando nos treinos e tal. O Ferrari ia muito com ele, eram os dois faixas marrons da academia que iam treinar mais no Carson, sem Uhum. kimono, e, porra, despontaram, e o Carlão pegou isso para a vida dele, e era um cara que estava muito presente ali. Teve um evento na Ilha dos Pescadores, um Vale Tudo que teve na Ilha dos Pescadores e tal, que chegou um determinado. E a gente tinha. O pessoal do jiu-jitsu estava naquela. Cara, o Hugo vai lutar com o Murilo, não sei quem vai lutar com. O Carlão vai lutar com o Bigu. E aí chegou um determinado momento que, para entrar no clube, estavam os caras da luta livre todos na porta. E eu vi que o Murilo ficou. Não entrou, não veio com todo mundo. Ele entrou, chegou depois. E assim, cara, o Murilo passou no meio de todo mundo da luta livre. Não teve não teve um xingamento, não teve uma gracinha, não teve um. Então, assim, se explica muito de quem te olha de fora e fala, não, esse Sim, aí não, sim. esse aí não, Cara, assim, entendeu? eu vivi a rivalidade da luta livre, porra, acho que no auge ali, né, Porra. 91 e tal. Cara, mas eu nunca tive um A para falar de nenhum deles. Os caras sempre me trataram com extremo respeito. Cara, já cruzei com os caras no auge da confusão, antes da luta, depois da luta. Cara, sempre o mesmo tratamento, sempre a mesma cordialidade, entendeu? Muito É isso, respeitosos, né? muito Acho que isso respeitosos. que vale, né? Eu acho que é importante esse registro de que os caras. A gente precisa lembrar dessas pessoas, sabe, Fábio? É Não, importante a sem gente, dúvida nenhuma. a É, gente, a gente botar esses caras no devido lugar. Você, o Murilo, o Jean-Jacques, sabe? Uma rapaziada eu bati que um é. papo com o Jean-Jacques outro dia, cara. Pô, foi muito legal. Tem um back-to-back com ele aqui no Porra, ele canal. é Pô, um cara sensacional, né, cara? Pô, craque, vou te craque. falar, um dos melhores jiu-jitsus que eu já vi, entendeu? Eu já treinei, já lutei e já vi muito. Cara, era muito fora de série. Uma das melhores, assim, me perguntaram algumas vezes, pô, as pessoas conversam assim, tal, a gente faz É. alguns bate-papos assim, as pessoas me perguntam cara, qual foi a melhor luta de jiu-jitsu que você viu e tal, pá. Assim, uma das lutas, das melhores lutas que eu vi, foi num evento que você lutou, inclusive, de marrom, lutou com um bolão, inclusive, Armazém do no Esporte. Maracanãzinho, Murilo Armazém do Jean-Jacques. Esporte. Porra, meu irmão, Lutaço. um lutaço, meu irmão, um lutaço. Nesse mesmo evento, o Clóvis lutou com o Royler, que também Foi foi um outra. lutaço. Assim, é porque a gente não tem esse registro, mas era importante para as pessoas, né, verem hoje, né, a performance atlética hoje é outra, eu não discuto isso, né, a
a condição física hoje é outra, as posições são outras, e tudo bem, palmas. Eu não sou um saudosista um saudosista, não é que eu até sou um saudosista, mas não sou um negacionista. Sim. Do que está acontecendo hoje. Claro. Não, tudo bem, e beleza, né? Enfim, mas eu acho que essas coisas precisam ser reverenciadas, cara. A gente precisa... aquilo que a gente estava falando no começo do programa, a gente precisa saber da onde a gente veio para saber onde é que isso vai parar um dia e não se perder. Sim. Né, cara? Porra, então, eu acho que essa é uma missão, cara. Eu tava batendo essa semana um papo com o Siriema, e é uma preocupação da federação, né, cara? Porque ele falou, cara, se a gente perder essa referência, né, cara, do porquê que a gente está aqui, do porquê que o jiu-jitsu começou em primeiro lugar, quem construiu, quem pavimentou essa história, essa estrada e tal, a gente vai ter nada mais do que um evento esportivo, né? E isso é muito pouco para o que o jiu-jitsu representa na vida das pessoas, né? Acho que o jiu-jitsu tem uma função social, né, cara, assim, educacional, de caráter, de moral, de virtude, né? Que você aprende na academia, entendeu? São coisas que você aprende no dia a dia, na lida do treino ali, com os seus amigos, nas competições que vocês participam, com o teu professor. São tantas vertentes de aprendizado dentro do meio da luta que o campeonato é uma fração tão pequena, né, cara? Então a gente não pode perder de forma nenhuma esse entendimento marcial, né? Acho que essa é a definição. Cara, eu vejo assim, primeiro fazer um parênteses, né? Porque o seu Marcelo é uma figura que precisava ser muito reverenciada. O Siriema eu acho que é uma das pessoas mais importantes desse esporte. Ele é um cara que vive muito no backstage, mas é um cara que, começou de uma maneira, porque ele era um aluno da Gracie Barra. O primeiro campeonato mundial ele lutou de faixa azul. Sim. E quando acabou, tirou o kimono e foi ajudar a organizar o campeonato. E ele era um cara muito aguerrido dentro da coisa da rivalidade e tal, e ele rapidamente entendeu que ele precisava adquirir uma maturidade, e adquiriu, de ser imparcial, de ser off qualquer tipo de agremiação, dele estar fora de qualquer tipo de... porque precisava daquela... e assim, cara... mas olha só, que ele gramou. Se você olhar na história, cara, é compreensível, né? Porque assim, o Carlinhos, quando ele teve a decisão lá, o plano de montar a federação, ou a confederação, que a federação já existia, né? Inclusive, existir a confederação era uma forma de fazer a mesma coisa que a federação fazia, sem ser através da federação, né? Então, era tudo junto, né, cara? Era Gracie Barra, a confederação e a Gracie Mag. Tanto que quando você ligou lá, quem atendeu foi o Luca Tala. A confederação era dentro da casa do Carlinhos. Dentro da casa do Carlinhos. Aí depois você tinha, num determinado momento, uma parcialidade inerente, né? Tinha um conflito de interesse ali, escancarado. Natural, né? Natural. Cara, que obviamente era ruim, mas que foi necessário para o processo, porque quem estava carregando o piano era o Carlinhos, e precisava ser alguém com uma representatividade dele, né? Não podia ser qualquer um. Você não pode pegar um executivo e falar, esse cara aqui que vai fazer... Não, meu irmão, cara, tem que ser um cara que todo mundo respeitasse. Ainda mais dentro do nosso meio ambiente. Exatamente. Né? O nosso ecossistema não ia aceitar isso nunca. Esse cara ia levantar a mão e ia falar a primeira coisa que você sai. O Carlinhos era o cara que batia de frente com o Carson, que era irmão mais novo lá, e batia de frente, tinha as posições dele e tal. Então, aquilo foi necessário, né? E aí, como você bem colocou, a hora que o Carlinhos sabiamente sai das operações, porque o Carlinhos sai de todas as operações. Ele sai da Gracie Barra, ele sai da federação, ele sai da Gracie Mag, bota lá a turma dele para tocar e cria essa possibilidade de independência, né? O Siriema pegou isso como bandeira, cara, rapidamente, entendeu? Então, na gestão do Siriema, você não tem nenhum tipo de parcialidade na federação, entendeu? Tem quem trabalha melhor, tem quem tem mais entrada porque é mais educado, porque traz ideias melhores. Aí é uma outra história, aí é política. Não, é política e competência, né? Competência, exatamente. Não a política... Se você traz... É porque a gente A gente tem um entendimento de política hoje totalmente deturpado, né? Eu digo a política no sentido
filosófico da coisa mesmo. Sim, Então, sim. você está ali, cara, trazendo coisa, trazendo ideia, negociando, tentando, né, dar o teu ponto de vista, e isso é construído muito dentro da federação na condução do Siriema e do André, né? E, porra, e a Gracie Barra tem uma história deles lá, que é o problema deles, é uma... Deus que lhe dê em dobro, não se esqueça de mim, não é assim que você fala? É isso aí, é isso aí. Então, assim, eu fico muito feliz de ver onde a gente está. Assim, o campeonato de jiu-jitsu, tudo quanto é lugar do mundo, né, cara? É assustador até você ver para onde o esporte foi. Eu fico feliz demais de ver que a Tetel, coisa só para a gente encerrar, jeito. que a gente já está também explodido o tempo aqui, e eu sei que você está cheio de coisa aí também. Passa rápido, né? Muito rápido. Agora, eu sei que a gente fez evento junto aqui, né? O MTL, que foi uma jornada muito louca e muito legal, né? Liga Profissional de Jiu-Jitsu antes, quando eu quase acabei. Quando eu quase acabei com o evento na última luta. Na última luta, né, meu irmão? Desclassifiquei o cara com 30 segundos. Cara, falei, nossa, final da categoria. Mas, enfim, fizemos a Liga Profissional, fizemos o MTL e tal. E aí você enveredou por essa questão de eventos aí, hoje você faz eventos de tudo que é tipo, em tudo que é lugar. Mas você se afastou um pouco do jiu-jitsu, né? Como é que tá o jiu-jitsu na tua vida hoje, assim? Como é que, obviamente, você acompanha e observa, mas você não está mais no dia a dia aí, né? Eu acompanho de longe, vou te ser sincero. Como eu te falei antes da gente começar, eu tenho uma lesão no joelho direito há 20 anos que me fez parar de tentar treinar jiu-jitsu de uma maneira competitiva. Se eu sempre tentei me defender na academia, depois do joelho eu tentei me defender mais ainda, porque era difícil, era limitado, enfim, eu não tinha... Passei 20 anos sem o cruzado anterior, cruzado posterior e colateral medial do joelho direito. Então, isso aqui não era... Do lado de cá não era uma guarda, era a avenida. Né? Na verdade era uma avenida, era a Avenida Paulista durante o lockdown, assim, né, meu irmão? A avenida vazia do lado de cá, né? E aí eu continuei treinando, enfim, do jeito que dava, né? Enfim, o jiu-jitsu na minha vida, ele é fundamental. É fundamental. Assim, se eu conheci os 5 continentes, se eu tenho as relações que eu tenho hoje, se eu tenho, inclusive, as relações de pessoas com quem a gente não se fala há, sei lá, quanto tempo, e quando a gente encontra é uma amizade verdadeira mesmo, é uma coisa querida e tal. Eu devo demais ao jiu-jitsu, cara. O jiu-jitsu me ajudou demais a ser quem eu sou. A maneira reta como eu converso com as pessoas a respeito das coisas que precisam ser feitas, a maneira assertiva como o jiu-jitsu sabe, eu só tenho gratidão ao jiu-jitsu, sobretudo a entender e aprender ali, assim, eu perdi muito mais do que ganhei. Eu tive que aprender a conviver de uma maneira pacífica com o revés, com a contrariedade do revés. Talvez seja uma das grandes lições do jiu-jitsu, seja você aprender a lidar com as frustrações que ele te impõe, né? Isso é inerente do que a gente faz. Isso foi importante para a minha vida, me fez muito melhor. Não que eu seja bom como pessoa, pô, tá louco, mas me fez muito melhor. Eu não sei como é que os caras deixaram você voltar de Abu Dhabi sem te dar esse título lá, pô. Porque parece que tem que vir com o dote também, os caras falam, deixa quieto, vai, manda esse cara embora. Melhor evitar. Manda esse cara, desse magrinho embora daqui, manda logo ele embora e tal. Mas assim, eu vejo de longe. Você se vê voltando para o jiu-jitsu? Porque o que acontece hoje, né, Tetel? O jiu-jitsu está virando uma... E eu acho que só vai aumentar. Ontem mesmo postei um vídeo de um comercial da Nissan, não sei se você viu, um comercial da Nissan com o jiu-jitsu. Né? Quer dizer, a Nissan usando o jiu-jitsu como... O jiu-jitsu está abrindo... A gente está chegando naquele nosso sonho
né? Lá de trás, quando se fosse, puta, eu vou atrás de patrocínio, né? Eu acho que, devagarinho, o jiu-jitsu vai chegando num ponto onde a sociedade entende que ele é uma ferramenta necessária, entendeu? Para as pessoas terem uma vida melhor e tal. Isso vai ganhando força, né? Então, eu acho que o jiu-jitsu vai começar a abrir de novo um caminho de possibilidades, entendeu? E eu acho que era importante você ter esse olho, porque eu sei do amor que você tem pelo jiu-jitsu, né? A gente não precisa nem falar, porra, né? A tua vida inteira dedicada a isso. E com a expertise que você ganhou fazendo as outras coisas que você faz também, eu acho que em algum momento isso pode convergir para o bem geral, entendeu? Pô, eu adoraria poder contribuir com, assim, eu acho que a gente precisa encontrar a oportunidade, assim, é aquela história, né? Luck is when opportunity meets preparation, né? Então, assim, se a gente, eu quero ser o sortudo de estar pronto na hora que a oportunidade surgir, entendeu? Eu acho que demais dessa ideia. Eu acho que o teu tá pronto. O fato de você... Eu tenho um livro que eu tenho até comentado bastante dele aqui, cara, que é do David Epstein, que chama Range. E, em português ele tá Por que os generalistas vencem no mundo de especialistas. Ele é um contraponto à teoria das 10 mil horas do Gladwell, né, do Outliers e tal. Uhum. E o que ele fala basicamente é o seguinte, cara, você precisa aprender outros skills, você precisa ter outras informações, né? Então, para você ser, de repente, um cara, um líder da comunidade do jiu-jitsu amanhã, você não pode fazer só jiu-jitsu. Você vai ter que ter outros conhecimentos, né? E eu acho que essas saídas que você deu ao longo da tua jornada, da tua vida, te trazem muita bagagem, né? Diferente. Porra, você morar em Abu Dhabi, você, lidar com japonês, você montar evento, de todos os tipos, em todos os lugares do mundo. Ano passado, para você ter uma ideia, eu montei 2 hospitais de campanha. Aí, são coisas que parecem que não têm conexão, mas que chega uma hora quando você tem que fazer uma tarefa, seja ela qual for, tudo isso que você absorveu de conhecimento vem junto, né? Você é aquilo ali, sim, você é aquilo, a soma de todas aquelas experiências, né? Não tem dúvida, não tem dúvida. Eu assim, volta e meia eu converso com o Bebel a respeito disso. O Bebel hoje é diretor do Departamento de Alto Rendimento da Secretaria de Esporte do Governo Federal. Está lá em Brasília. Seu Bebel agora é funcionário público. E a gente conversa muito sobre isso mesmo, sobre o que a gente pode fazer junto, aonde a coisa pode encaixar uma na outra, onde a gente pode encontrar sinergia de trabalhar e tal. E eu vejo assim, os eventos que estão acontecendo. A verdade mesmo, por conta dessa coisa saudosista, que eu tinha vontade de fazer mesmo era botar vocês para lutar de novo, um com o outro, para que eu acho que aí sim o pessoal ia entender o que é uma história diferente. Isso é um sonho. Eu até consigo imaginar o que você vislumbra, mas a realidade é completamente diferente. Você ia estragar a nossa história, entendeu? Os caras falam, o quê? Esses caras aí, cara, tá louco. Você deixa de ser modesto. Você deixa de ser modesto. Vai por mim, não faça isso, velho. Deixa quem viu, entendeu? Né? Deixa os caras contar a história, entendeu? Eu tinha vontade de fazer alguma coisa assim, sabe, com luta e tal. O Rogério me ligou outro dia e tal, ele tem um projeto interessante pra caramba, hoje, de Minotouro, né? A respeito de MMA e tal. E eu falei, Rogério, eu acho assim, o melhor modelo que eu vi de MMA na vida, onde a gente conseguiu fazer lutas interessantíssimas e conseguiu trazer para perto do ringue pessoas relevantes, sem que a gente precisasse botar essas pessoas relevantes para lutar, foi aquele evento que a gente fez junto, cara. Foi legal mesmo. Sabe? Pô, aquilo Como é que você traz Murilo, Vanderlei, Minotouro e Pedro Rios no auge, né? Porra, bota os caras de capitães, entendeu? Aí você bota 5 lutadores, porra, o time que ganhar 3 das 5 lutas leva. E na verdade, depois se você for ver, cara, é mais ou menos o que o Tuf acabou fazendo de um outro formato, mas, né?
Sim, 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 Que a sim. gente se inspirou na IFL lá, que tinha feito um evento IFL. parecido, né? Não, muito. É, é. Cara, eu tenho certeza que o jiu-jitsu vai criar novas oportunidades, né? Eu acho que você é um cara muito qualificado para estar fora. Acho que o jiu-jitsu precisa de você, né, cara? Precisa dessa energia de fazer as coisas acontecerem, né? Acho que a gente ainda tem essa carência de E eu vou pessoas estar sempre à que disposição do queiram jiu-jitsu, cara. contribuir, né, cara, com o nosso crescimento. Então, acho que esse back-to-back é quase um resgate. Pô, já botou uma pulga atrás da minha orelha aqui, Então, cara. Já vou desligar aqui, já vou. entendeu? Acho que a gente vai ter em breve aí começar a olhar isso, porque realmente, cara, eu acho que o jiu-jitsu vai criar as oportunidades, né? Acho que está criando, isso está crescendo. A gente tem a gente está vivendo um momento agora que, assim, não é nosso, né? Do mundo É, todo. Ninguém é especial nesse momento que a gente está um vivendo. cisne Mas, negro cara, pesado, um né? cisne negro brabo aí, mas a verdade é a seguinte, cara, quando a gente sair disso, acho que o juiz está numa posição muito boa, né? Porque é tudo que as pessoas precisam: confiança, saúde, né? Segurança, pô, é o que o juiz traz, né? E tá todo mundo preso em casa, né, cara? Então, assim, quando acabar isso tudo, quando acabar, não, quando isso de fato se resolver, né? Não vou dizer acabar, porque Sim, né? há Acabar, controvérsia a respeito do termo acabar. sim, Mas quando isso se resolver, as pessoas vão ter que tratar das suas cabecinhas, né? exatamente. E achar que o jiu-jitsu só trata do corpo talvez seja o maior equívoco que a gente possa imaginar, né? Sem dúvida nenhuma, né? O corpo é totalmente secundário. Até porque se você É, treinar muito jiu-jitsu, você ainda vai maltratar ele um pouco. opa, a conta chega. A conta chega, né? A gente sabe como chega, né? A gente chega aos Não, 50 anos de idade é sabendo isso, é exatamente isso onde é que mesmo. dói. Na hora que a gente faz assim da cama para levantar, meu irmão. Aí, né? Lembra do. Isso aqui foi É. aquele dia lá em 1900 e tal. Tetãozão, porra, cara, Maravilha. muito, muito obrigado, pô, papo delicioso, a gente podia ficar aqui horas conversando, né? Porra, Mas realmente o back-to-back a gente tem que ter um controle de tempo, senão as pessoas não aguentam ficar me não. assistindo Claro. muitas horas. Mas, pô, queria te agradecer muito, dizer que eu já estou aqui na torcida para a gente criar logo rápido uma coisa para te ter de volta envolvido aqui no jiu-jitsu, porque, pô, você tem Eu. muito para contribuir, você é um cara muito legal, pô, com a cabeça brilhante, e a gente quer estar mais perto de Não, você. brilhante mesmo, a cabeça é brilhante mesmo. Eu vou te falar, cara, eu sinto, eu tô à disposição, porque é uma maneira que eu vejo de tentar retribuir também, né, sem nenhum tipo de demagogia, e devolver para o jiu-jitsu o que o jiu-jitsu me deu para a vida, sabe? Então, assim, e, cara, parabéns pelo que tu tá fazendo, cara. Assim, eu vi alguns anteriores, bom, eu não preciso, eu não vou ficar rasgando cedo, você sabe o quanto que eu sou teu fã de tudo que você faz, da maneira como você faz, da generosidade que você tem em compartilhar o conhecimento para que a comunidade como um todo esteja mais preparada. Eu, enfim, fico feliz e honrado de fazer parte desses bate-papos, porque você é nota mil mesmo. Obrigado, Valeu, viu, velho? Tetãozão. Obrigado aí, cara. Dá um beijo na Carlinha, na Beijo família grande. toda aí. Valeu, irmão. Tudo de bom Dou aí. sim, irmão. Beijo grande, tá? Valeu, né? Valeu. Tchau.